Como é bom louvar ao Senhor. Eu sou suspeito, eu sou chorão mesmo. E eu amo ao Senhor. Eu não tenho muito um português rico em adjetivos, em expressar o quanto eu amo ao Senhor Jesus. É a pessoa mais importante para a minha vida. É o sentido. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, é pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. E eu lembrei um pouco do texto que a gente vai ler hoje, do que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Essa atmosfera, né, no louvor. E muitos, talvez, você em casa, mais difícil, talvez. Muitos aqui não entraram nesse movimento, digamos assim, nesse espírito. Porque às vezes estão distraídos, existem outras preocupações. Não prestou atenção na letra que estava cantando. É normal, né? Somos seres humanos. Mas precisamos nos policiar, né? Estamos aqui para adorar ao Senhor, para se nos desligarmos lá de fora e entrar, né, no Santos dos Santos, digamos assim, na presença de Deus, nos concentrar, prestar atenção naquilo que você está cantando, que você está verbalizando, porque Deus, querido, Ele fala com a gente, Ele fala. Mas aí muitos tem um engano nosso, talvez pela cultura ocidental, porque quando nós oramos, nós já imaginamos um Deus distante, um Deus longe, num trono, né, na terceira galáxia, do lado da nebulosa, atrás de Vênus. Imaginamos um Deus distante, e essa comunicação fica abstrata, né, ela fica relativa. Você fala, é um monólogo, você ora, você pede, você compartilha talvez a sua angústia, mas talvez a sua sensação na sua mente, no seu coração, é algo distante, é loucura, como diz a palavra em Coríntios. Se torna repetição. O pastor falou disso na sexta, na live dele, né? Se torna repetição, uma oração repetitiva. Imagina Deus ouvindo a mesma oração. Que tipo de relacionamento é esse? Que tipo de maturidade é essa numa relação entre o Criador e a sua criatura? Um pai e um filho. Se minha filha vem pedir a mesma coisa toda hora, ela tem algum problema. Se ela vem falar as mesmas coisas para mim toda hora, ela precisa de ajuda. E nós, cristãos maduros, como julgamos, fazemos isso diante de Deus e nos achamos espirituais, enquanto nós somos infantis, né? Na hora de chegar diante de Deus, de ser íntimo de Deus, de ter um relacionamento saudável com Deus, Olha só o que diz em 1 Coríntios 2, no verso 9. A gente vai ler alguns textos hoje, mas eu quero que a gente vai ler bem devagarzinho. Diz assim, 1 Coríntios 2, verso 9: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aí o verso 11 continua: Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Então, aqui é uma pergunta: quem conhece as coisas
do homem a não ser o próprio homem. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Da mesma forma, de novo, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Verso 12: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Basicamente o que o Davi leu aqui em Provérbios. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Queridos, essa dificuldade que nós temos, talvez inconsciente, desse relacionamento com Deus, dessa intimidade com Deus. Novamente, imaginamos um Deus distante, sentado em um trono, com um livro preto na mão, um chicote no outro, pronto para puni-lo, pronto para castigá-lo. Se você pisar fora da faixa, esse Deus vai estar aí, tirano, maldoso. E aí chegamos diante de Deus, não sabemos nos comportar, não sabemos lidar, pensamos que existem regras, existem jeitos, formas. Queridos, eu não sou místico, o pastor me conhece, eu não tenho essa linha, digamos assim, mas são coisas espirituais. Nós estamos lidando, o reino de Deus, ele é um reino espiritual. E se a gente não se relacionar, Adão, quando Deus sempre, na sua criação, ele sempre fez questão de ter o contato com o homem, com a sua criação. Em Gênesis, Deus, na virada do dia, ele ia falar com Adão. Deus olhou para a terra, viu Noé, ele ia destruir a humanidade, e por conta de um coração justo, reto, ele salva uma família, salva pessoas. Abraão, o Senhor estabelece uma nação, pessoas a qual ele quer se relacionar, pessoas com quem ele quer falar, com quem ele quer prover. Aí vem os profetas maiores, os menores, a qual Deus usa esses homens para falar com o seu povo, para orientar, para exortar, direcionar, para ter um relacionamento. Aí Deus chega ao ápice, Ele manda o seu próprio filho para ter esse relacionamento pessoal. Deus aí escolhe não habitar em templos humanos, em paredes, e resolve habitar em você. Decide habitar em você. O Deus que criou os céus, a terra, o universo, tudo que existe vem dele. E tudo que existe provém dele. E tudo isso, esse Deus maravilhoso, poderoso, habita em você. Fala assim, habita em mim. Porque fica você, né? Fica na terceira pessoa. Habita em mim. Fala assim, habita em mim. Deus habita em mim. Aleluia. Olha só que em Romanos 11 diz, Romanos 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Do conhecimento de Deus.
do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Inescrutáveis é impermeável, são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Queridos, precisamos conhecer a Deus. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E como que obtemos fé em Deus? Uma das coisas é uma coisa chamada confiança. E como que se constrói confiança? Como que você vai confiar em mim? Quando eu conheci o pastor, vou usar o pastor, como que eu posso confiar no pastor? O que faz o relacionamento? Eu não posso confiar numa pessoa que eu conheci agora, e vice-versa. O pastor não confiou em mim no momento que me conheceu. Ele ouviu, eu ouvi, e ficamos tirando as conclusões humanas, as percepções humanas, as sensações, opiniões, e aí foi construído um relacionamento. E aí essa palavra confiança, ela foi amadurecendo. Ela foi se tornando real. E aí com Deus é a mesma coisa. Como que confiamos em Deus? Aí você pode dizer, mas Ronaldo, mas eu confio em Deus. Mas aí quando o calo aperta, sabe quando o calo aperta? Quando a situação vem, quando aquela má notícia acontece, quando aquele desemprego, o diagnóstico ruim, em quem você vai confiar? No que você vai confiar? Em Deus. Você confia em Deus? A esse ponto de entregar o seu filho, como Abraão fez, confiar no Senhor, essa confiança plena, 100%, o quanto nós temos nos aproximado de Deus, o quanto nós temos nos relacionado com Deus. Eu vou confessar um comportamento mau que eu tenho. Talvez, se você não tem esse comportamento, glória a Deus, mas acredito que a maioria de nós. Quando que eu me aproximo de Deus? Mais. Quando eu tenho uma necessidade. Aí, ó, não é só eu não, tem bastante gente. Quando eu tenho uma necessidade, é inevitável, né? Aquele contato, o WhatsApp de Deus, ele aumenta. Nós temos essa tendência, né? Quando precisamos, quando temos uma necessidade, aí a gente vai se aproximar de Deus, a gente ora, lê a Bíblia, vai para a célula, vem para o culto. É impressionante, porque você tem uma necessidade, tem algo que te interessa, tem algo que faz valer a pena para você ter esse contato com Deus. Talvez você já tentou, antes desse contato com Deus, essa aproximação com Deus, você já tentou ir no banco, você já falou com o cicrano, você já falou com fulano, e aí queimou todos os cartuchos, aí você fala, puxa, verdade, tem um Deus aí, vamos falar com Ele. Afinal de contas, Ele está aí para me servir, não é assim? Talvez você não fale, mas inconscientemente, pense, pais, mães que estão aqui, se seu filho te procura só quando ele quer alguma coisa, isso acontece, mas não é só quando ele quer. Eu estava lendo, eu tenho um quarto lá para mim, e aí minha filha vem, e aí ela abre a porta, ela entra, e aí naturalmente eu falo, o que você quer? E ela fala, nada, ela quer estar aqui. Ela olha pela janela, fica mexendo na unha, ela debruça sobre a mesa, vê o que eu estou fazendo, e aí eu noto que realmente ela não quer nada, ela quer estar junto, ela quer estar junto com o pai. Ela pergunta o que eu estou fazendo, se eu vou demorar, e ela mexe nas minhas coisas, abre a gaveta, fecha a gaveta, daqui a pouco ela sai, daqui a pouco ela volta.
Que delícia! Agora, se ela me procura só quando ela precisa de algo, há um problema. Que tipo de relacionamento é esse de um pai com um filho ou com uma filha, uma mãe com uma filha ou com um filho? Deus, nosso comportamento com Deus, procuramos Deus quando precisamos somente, quando temos uma necessidade. Se um dia, eu lembro uma vez, cara, na minha adolescência, sem demagogias, eu lembro uma vez, cara, eu estava voltando para casa, e eu dentro de mim falava assim, cara, eu não vejo a hora de chegar em casa, porque era a hora que eu tinha para estar com Deus, cara. Eu ia fechar a porta, minha irmã casou rápido, ela namorou em 1 ano, casou, eu fiquei com um quarto só para mim, a vida inteira dividindo o quarto, e aí graças a Deus que ela casou. Cara, e aí, só que a minha irmã era um exemplo, cara, porque muitas vezes, esse relacionamento, de madrugada, era uma beliche, eu dormia em cima, e aí eu já acordei, eu olhei para baixo assim da beliche, ela estava de joelho orando, né, de forma silenciosa, talvez ela nem saiba disso. Cara, entrar no seu quarto e ter um tempo com Deus, não precisa responder, mas qual foi a última vez que você fez isso sem precisar de nada? Por amor, por expressão, por gratidão, por estar perto, por querer estar junto, simplesmente, como a Alice fez comigo esses dias, só faz comigo. Deus, aí você chega diante de Deus, Deus fala, aí filho, o que você quer? Não, pai, eu só quero estar aqui com você, a sua presença me basta, é muito bom estar aqui, eu te amo, vim aqui para dizer que eu te amo. Aí você sai do ambiente e vai viver a sua vida. Não seria demais isso? Não seria, uau, é muito difícil isso? Que tipo de relacionamento queremos? Nós viemos aqui, né, cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, tivemos um momento muito bom de louvor, não é verdade? Às vezes uma música agitada, né, do Fernandinho, eu estava chorando, uma música agitada, um júbilo, né, digamos assim. E talvez muitos, como diz, né, a galera viajando na maionese, não curtindo esse momento, essa festa, esse banquete. Deus faz um banquete, nós olhamos aquela mesa cheia, olhamos, legal, vamos embora. Tem de tudo naquela mesa. Fique à vontade, né? Você pode pegar o que quiser, a quantidade que quiser. Muitos vão lá, cai de boca, enche os bolsos, e outros vão lá, pegam uma azeitona. Estão satisfeitos. E não há problema. O problema é que às vezes somos enganados pela correria, pelo dia a dia. Somos enganados pelo que assistimos, quem ouvimos. Aí a gente pode avançar um pouquinho esse assunto, dizer, mas Ronaldo, aí como que esse relacionamento funciona? Como esse ouvir Deus? Eu não quero ser mais um monólogo diante de Deus. Como que rola? Abra lá comigo em 1 Samuel. Eu vou dar um exemplo no Velho Testamento, depois no Novo. A gente vai ler um pouquinho, tá? Mas a gente vai ler bem devagarzinho. Primeira Samuel 3. A gente vai começar do verso 2. Diz assim, é uma história conhecida, mas ela tem umas particularidades bacanas. Certa noite, Eli era um sumo sacerdote, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mexer
mais enxergar. Estava deitado em um lugar de costume. Verso 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então Samuel estava sentado bem próximo ali ao santuário. Ele estava no seu lugar de costume. Ele era um sumo sacerdote. Samuel era um jovem recém-convertido, digamos assim. Estou contextualizando aqui, tá? Verso 4. Então o Senhor chamou Samuel. Então os dois Eli estava no seu lugar de costume, dormindo, quase cego. Samuel estava deitado, talvez dormindo, perto do santuário. Verso 5, de novo. Verso 4. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então Samuel foi e deitou. Verso 6. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, acho que já estava bravo já, né? Segunda vez, se minha filha faz isso. Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Verso 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Guarda esse verso 7. Vamos para o verso 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E se levantou até Eli e disse: estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou. Então Eli percebeu, presta atenção nessa palavra, percebeu que o Senhor estava chamando o menino, que era Deus que estava chamando o menino. Aí Eli disse assim, deite-se, verso 9. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e deitou. Verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Então pela quarta vez Deus chama Samuel: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E aí, se você continuar a leitura, Deus fala com Samuel. Vamos voltar para o verso 7? Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Queridos, você quer ouvir a Deus? Quantos aqui querem ouvir a Deus? Uau! Sabe qual é o timbre da voz de Deus para a sua vida? É o seu pastor. Sabe qual é o timbre da voz de Deus para a sua vida? É a voz da sua pastora. É a voz do seu líder. Samuel ouvia Deus e ele entendia que era o pastor dele, era o sumo sacerdote, era o seu líder. Era uma voz familiar, uma voz de autoridade para a vida de Samuel. E aí queremos ouvir Deus. Você levantou a mão. Quantos aqui querem ouvir Deus? E aí, a voz de Deus é uma voz que você ouve, mas é uma voz que você sabe. Abre lá em Atos, falei que ia dar um exemplo do Novo Testamento, Atos 27. Atos 27. Antes de ler, é um verso só, mas antes de ler eu vou dar uma contextualizada para você, porque para a gente ganhar tempo, para a gente não ler todos. Paulo havia sido preso, ele ia ser levado para Roma. E aí ele entra no barco, junto com soldados, entra numa embarcação. E naquela época, se eu não me engano, era inverno, e você não navegava naquela época.
Então eles iam ficar no porto, naquele lugar, por 10 dias mais ou menos. Então Paulo foi preso, ia ficar naquele barco por uns 10 dias. Só que aquela cidade portuária era uma cidade remota. E aí eles queriam para um outro porto, antes de levar Paulo para Roma, para ser julgado, preso, morto, provavelmente morto. Ele foi para uma outra, os guardas queriam para um outro lugar, mais agitado, onde tiviam festa, comércio. Então eles iam para uma outra cidade portuária, para ficar os 10 dias esperando aquele clima de inverno, tempestade passar. Quando eles decidiram isso, Paulo diz assim, Atos 27 no verso 10, agora é o verso 10, para a gente chegar onde a gente vai ler. Paulo chega para ele e fala assim, senhores, vejo que a nossa viagem, essa tradução é a NVI, que eu estou lendo, na versão americana, diz assim, senhores, percebo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá em grande prejuízo para o navio e para a carga, também para as nossas vidas. Queridos, o que significa esse que Paulo percebe? O que é esse percebe? Jesus, em muitos dos evangelhos, ele chega assim, vendo e percebendo a fé do povo. Eu tenho muitos textos com Jesus, dando referência a essa percepção. Mas eu queria usar Paulo também, eu queria separar esse texto aqui, que ele é emblemático, mais conhecido. Mas por várias vezes, Paulo percebe, Pedro percebendo o povo agitado, percebendo a fé daquela região. De novo, eu não sou místico, mas várias vezes, em São Paulo sim, aqui em Sorocaba não, estou há 6 anos aqui. Várias vezes eu estou dirigindo e vem uma percepção, eu já mudo a rota. Sabe, uma vez aconteceu, eu ia comprar um DVD para minha mãe. Eu estava na loja, estava com dinheiro. Acho que era solteiro ainda, a Priscila acho que estava comigo. Eu ia comprar um DVD, um meio portátil. Na hora que eu estava lá, eu ia comprar, era certo, eu tinha escolhido. Na hora, veio um sentimento, como se algo me tirasse da loja. Não sei o porquê. Sabe esse sentimento? Sabe quando você faz algo de errado? Aí você fala assim, sabia que não era para tomar essa decisão. Sabia que não era para entrar nesse crediário. Sabia que não era para fazer isso. Sabe esse sabia? Lá no fundo esse sabia é Deus gritando com você, falando com você. Você não vai ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus você percebe, você sabe que é a voz de Deus. Aí você vai, não, mas como que eu sei? Você sabe porque você sabe. Porque Deus decidiu não morar em templos, mas decidiu morar em você. Que veio algo recente, eu tinha uma decisão para tomar. Era uma decisão importante, eu fui ouvir a voz de Deus. Eu fui falar com o meu pastor. E aí, cara, a primeira coisa, escute. Quando nós estamos agitados, quando você tem algo importante na sua vida, uma decisão, algo relevante, algo que vai talvez mudar alguma coisa significativa no seu dia a dia. Você está agitado, você está ansioso, você está fazendo contas, você não está em plena condições emocionais, a sua emoção está lá em cima, a sua adrenalina, você quer tomar aquela decisão, você está ansioso para chegar aquele dia, e aí imagina a dificuldade que você tem para ouvir Deus nesse momento. Sabe aquele sentimento, você não... É muito difícil, precisamos treinar o nosso coração a ouvir Deus. E fazer talvez como Samuel, ouvindo aí o timbre de voz de Deus, que seria de Eli. Você procura o seu pastor, sua pastora, o seu líder, o seu discipulador. Porque você não está em condições de tomar aquela decisão. A sua emoção, você está muito bravo, você está muito alegre.
você não está em paz, você não está no seu equilíbrio emocional. Deus está gritando no seu ouvido, no seu coração. Eu estou falando a palavra coração porque é mais comum, mas a palavra biblicamente correta seria o seu espírito. Deus está gritando no seu espírito e você não está ouvindo. E aí, geralmente você é contrariado. Sabe quando você chega aí para o pastor, quero comprar, fazer isso, fazer aquilo. Aí ele, a frase, então querido, é melhor esperar, né? Alguns deram risada. Você fala assim. Cara, aquilo já dá um embrulho no estômago. Você quer repreender o diabo na vida do pastor. Não é possível. Esse homem não pode ser homem de Deus. Não é assim ou não? E por quê, cara? Por que é assim? Por que o nosso sentimento? Porque Deus não fala com o seu sentimento. Minha filha, cara, ela tem 8 anos. Tem coisa que não dá para explicar para ela. Tem coisa que não dá. Ela não vai entender certos comportamentos. Vai falar da realidade dela. Certos programas de televisão, filmes. Não tem. Ela quer tomar uma decisão, quer brincar num horário que não tem sentido. Mas para ela o horário ela não tem a noção do horário, a dimensão, que tem que acordar no outro dia cedo. Então, às vezes eu gasto mais tempo explicando o porquê não, do que ela obedecer. Ela até é obediente, mas ela fica, eu sinto que ela fica inconformada, porque para ela não faz sentido. Não tem razão para ela não fazer ou deixar de fazer. E aí você tem que sentar com ela, explicar, tentar levar ela a uma consciência, o porquê do não, o porquê que ela está sendo contrariada. De vez em quando ela entende, de vez em quando não. Então, quando o pastor fala assim, queridos, é melhor esperar mais, né? Vamos orar? Talvez a pior frase. Vamos orar? Nossa, você fala não. Dentro de você, a sua alma está falando, não vamos orar. Não, me dá, fala que sim. Fala que é uma boa ideia. Fala que agora vai. Que Deus está no negócio. Na verdade você não foi pedir um conselho, você não quis ouvir Deus. Na verdade você não está querendo ouvir Deus. Você levantou a mão, falando que quer ouvir Deus. Mas na verdade no fundo você quer uma aprovação para a sua decisão. É isso, simples assim. Você quer um selo, uma garantia, bíblica até, se possível, dessa sua decisão mirabolante. E depois passou esse furacão de sentimentos, cara, eu dirijo bastante, eu estava no carro, quando a adrenalina baixou, quando, sabe, deu a sua mente já deslocou, aquela vozinha, sabe, aquele sentimento. Eu vou traduzir, tá? Como eu me senti. Que lambança eu ia fazer. E eu estava agitado. E aí, cara, eu dirigindo, aí Deus me trazendo à memória várias coisas que eu não quis enxergar, cara. Eu não quis ver, eu desconsiderei. Foi isso que eu fiz. Eu desconsiderei, falei, isso não vale, essa regra não vale mais. Entende? Aí queremos casar, queremos mudar de igreja, queremos viver a nossa vida, queremos separar, casar, ter filho, não ter filho, queremos viver, e não há nada de errado nisso. O errado é que usamos Deus como um Dorflex, como um Doril. Precisamos de Deus, em 4 horas, toma um Dorflex. Ou desconsideramos a voz, o timbre da voz de Eli, da voz do Senhor. Desconsideramos o que o nosso pastor diz, o que o nosso líder diz, das pessoas mais experientes.
porque afinal de contas é uma oportunidade, afinal de contas eu tenho razão, eu sei o que eu estou fazendo. Queridos, na verdade é que queremos viver a nossa vida livre e solto e queremos esse selo de garantia do Senhor. Isso precisa mudar na nossa vida. Depois que Paulo diz isso, fala assim, gente, se a gente for para lá, essa viagem vai ser desastrosa. Eles não ouviram Paulo, obviamente, e foram. Depois você lê lá Atos 27 em diante, foi uma desgraça. Perderam mercadoria, foram parar numa ilha chamada Malta. E aí Paulo fala assim, para aqueles homens que estavam morrendo de medo na tempestade, falaram assim, um anjo me apareceu e falou que não vai acontecer nada comigo, nem com vocês, fiquem tranquilos. Aí eles acreditaram em Paulo, né? Aí ele falou, é verdade, vamos ouvir Paulo. Aí eles deram ouvido a Paulo. Mas já tinha embarcado. Paulo não tinha outra opção, ele estava preso, ele foi levado. Mas já estava num barco, onde o destino era a desgraça. Eles não viram isso, ninguém estava vendo isso, era um trecho curto. Eles ficaram aproximadamente 14 dias no mar, sofrendo. Era uma viagem de horas, acho que meio-dia. Porque não ouviu, sabe, a vozinha que você sabe. Porque às vezes queremos ouvir Deus, né, alto em bom som. A voz de Deus não é uma voz que você... uma frase de Facebook, né? A voz de Deus não é uma voz que você ouve, mas é uma voz que você sabe. E você sabe porque sabe. Você sabe porque o Deus que criou os céus e a terra habita em você. E com certeza a sua vida será muito melhor se você ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus você exercita, é um coração trabalhado, é uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Não é de uma hora para outra, agora eu vou sair do culto. É uma vida de aproximação. Você sai daqui, ou uma oração final nossa aqui, você fala assim, Deus, eu preciso me aproximar, eu preciso estar mais perto, ter um tempo com a leitura da palavra, separar um tempo, fechar a porta do seu quarto e se relacionar com Deus. Não ir lá para pedir as coisas, somente para pedir as coisas. Não repetir, fazer vãs repetições. Porque Deus vai falar, você tem problema. Meu filho, você está em que planeta? Você precisa de ajuda, é de outra ajuda que você precisa. Amém? A voz de Deus não é uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe. Convicção, certeza. Tem um livro que eu li, tem um trecho, Richard Foster, é bem famoso esse autor. Tem uma frase dele que diz assim, lá no livro: a superficialidade é a maldição dos nossos dias. Ou seja, de você não ser profundo, de você não ser intenso. A doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais. Ou seja, queremos a coisa para ontem, não temos paciência. Quando o pastor diz assim, deve ser a pior frase. Vamos orar, querido, vamos orar. Vamos orar essa semana, aí semana que vem a gente... É o terror para a nossa alma. A necessidade desesperadora de hoje em dia não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas, mas sim de pessoas profundas. Ou seja, a nossa necessidade não são de pessoas de baixo intelecto, são pessoas inteligentes, mas de uma profundidade rasa. Inteligência não... Conheço muitas pessoas inteligentes, muitas, mas você vai falar de algo como esse, como uma ministração como essa, talvez, ele vai achar que a gente é louco,
A gente está... Não cabe na compreensão, como Davi leu em Provérbios. Não cabe na compreensão humana, porque é espírito. Lembra lá em livro de Coríntios que lemos? Mas Deus revelou a nós através do Espírito, para conhecimento dEle, para o amor dEle, para as coisas que vêm do próprio Espírito, para que possamos, a procedência do nosso entendimento vem através de Deus, para com Deus. Conhecemos Deus através do Espírito, não é através apenas do intelecto. Em Salmo 25, não precisa abrir, 25, 14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os segredos aos que temem. Segredos, quando você tem confiança, eu dei o exemplo da minha confiança com o pastor, por exemplo, que foi construída. Quando você amadurece isso, você tem segredos. Eu chego para ele e falo: pastor, deixa eu te contar uma coisa. Aí eu conto para ele, algo que talvez nem minha esposa, nem meu travesseiro. Pastor, assim, meu coração está assim, ó, está desse jeito. O que é isso, queridos? Confiança. E aí, ó, que diz, continuando o Salmo: aos que temem e o leva a conhecer a sua aliança. Aí que acontece? Quando eu faço isso, o Senhor leva a conhecer a aliança que Ele tem com a gente. E aí, quando eu me abro para um coração confiante, é estabelecida uma aliança. Porque, cara, ele vai chorar comigo, ele vai me orientar, ou ele vai falar: vamos orar. Ele não precisa ter a resposta, ele não precisa ter a pessoa, a pastora, o Davi, o seu líder, ele não precisa ter a resposta. E é até bom que não tenha a resposta, porque aí você vai colocar a culpa nele. Ele vai aquietar o seu coração, porque quem tem a resposta é o Senhor. Às vezes na hora que Ele está falando, vem a sacada. Na hora que Ele começa a falar, Ele dá um exemplo de uma situação da vida dele, uma situação, aí você vem a resposta. Aí quando vem aquele lado, Deus está falando: é isso aí filho, faz isso. E aí a gente tem que fazer o quê? Fazer isso. Amém? Quantos aqui querem ouvir a Deus? Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Queria repetir uma oração com vocês. Então, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração, você repete, você que está em casa também. Amém? Vamos ouvir a voz de Deus? Feche os seus olhos. É uma oração que eu escrevi, curtinha. Repita comigo: Deus, como ouvimos nessa manhã, eu preciso conhecer mais o Senhor, desenvolver intimidade, ser íntimo, ser amigo, ser próximo, estar próximo, é conhecê-lo progressivamente, com maior profundidade, é conhecer com maior intimidade, percebendo, reconhecendo, entendendo, sendo continuamente transformado. Amém. Aleluia.